Então, bom dia, eu gostaria de dar bom dia a todos, recebê-los aqui no nosso webinar sobre segurança pública, onde nós teremos o prazer de anunciar a pesquisa conjunta e lançamento do nosso Observatório de Segurança Pública em parceria com a OEI, a Organização dos Estados Ibero-Americanos. O evento é um evento de comemoração, de lançamento dessa parceria. Temos aqui como convidados principais o ministro Gilmar Mendes, o ex-ministro Raul Jungmann, além do professor João Bachur e o diretor da OEI no Brasil, Rafael Kalu. Em razão dos horários, e à medida que todos se juntam a nós, aqui eu vou vendo as conexões chegando, eu gostaria de convidar primeiro o ministro Gilmar Mendes para falar inicialmente, dar suas boas-vindas e sua fala inicial. Ministro, bem-vindo. Bom dia a todos, cumprimentar a todos os integrantes deste painel, desta mesa, cumprimentar o Rafael Kalu, o Atalá, o professor João Bachur, o ministro Raul Jungmann, cumprimentar também o Eduardo Granzotto, cumprimentar a todos os que nos acompanham e dizer da alegria de estarmos aqui para lançar aquilo que é uma ideia que Raul e eu já vínhamos há muito tempo cultivando, que era a ideia de consolidar os números sobre a segurança pública. Nós tínhamos essa percepção de que poderíamos contribuir acadêmica e politicamente para um debate organizado em torno dessa temática. E, a partir daí, encontramos o parceiro adequado, a OEI, que já tinha uma parceria com o IDP em matéria de pesquisa, especialmente no que concerne a questão das mulheres no cárcere. Esse trabalho foi muito bem desenvolvido, eu mesmo estive acompanhando essa dura realidade aqui nos presídios de Brasília. E, a partir daí, então, surgiu a ideia de fazermos um observatório, inicialmente para o âmbito nacional, mas depois também, eventualmente, avançarmos para o âmbito ibero-americano. A ideia de integrarmos, até porque, como sabemos, o fenômeno da segurança pública exige essa articulação e essa coordenação. E ninguém mais competente para nos falar depois sobre todas essas questões do que o ministro Raul Jungmann, que foi o primeiro ministro de fato incumbido no Brasil da questão da segurança pública nessa concepção, na concepção moderna, democrática do texto de 1988. E a necessidade que se percebe de se ter o observatório começa por um tema que certamente o ministro Raul Jungmann vai tocar na sua fala, a questão do sistema prisional. Quando nós olhamos essa questão, e eu vou também aqui plagiar o ministro Raul Jungmann, quando ele diz os presídios se tornaram um home office do crime, o crime organizado se organiza também nos presídios, mas se nós formos olhar aqui, já começa uma necessidade de coordenação e de sintonia fina. Nós não sabemos exatamente quantos presos nós temos. Os números do CNJ não batem com os números do DEPEN. Então, temos aí perplexidades. Veja, numa matéria tão sensível como se trata de presos. O que nós sabemos é que nós temos um número de presos que excede brutalmente o número de vagas. Talvez nós tenhamos aí 450 mil vagas para 800 mil presos, dos quais uma massa de presos provisórios, em torno de 350 ou 400 mil. Portanto, temos aí graves problemas nessa seara. Precisamos discutir
esse foi um grande mérito do governo Temer e a presença do ministro Raul à frente do Ministério foi extremamente importante, porque precisamos discutir as funções dos vários órgãos incumbidos da segurança pública, ou de forma direta, ou de forma menos enfática. E a União, de certa forma, era uma estranha nesse ambiente, dizendo que o problema da segurança pública era dos estados, fazendo uma leitura muito literal do texto constitucional e transferindo a responsabilidade de um tema que é muito complexo. Mas nós sabemos bem e vimos que, em muitos momentos, se teve que lançar mão da GLO para que, com as Forças Armadas, se respondesse aos problemas, especialmente, por exemplo, os problemas do Rio de Janeiro. E aí vimos os graves problemas que tem. Por outro lado, não tem como a União se omitir nesse debate e não assumir responsabilidade. É ela que tem as Forças Armadas. A ela incumbe zelar pelas fronteiras. Ela que tem a Polícia Federal. Ela dispõe de mais recursos e do poder de articulação. Portanto, é necessário que se faça algo nesse sentido, e talvez até no campo, João, da lei complementar, ali do artigo 24, das competências que são comuns, né, que se pudesse fazer uma articulação. Há pouco nós falávamos, por exemplo, que hoje muitos municípios, e alguns municípios importantes, já articulam suas guardas municipais, e elas podem ter aqui também uma atividade complementar. Por outro lado, é importante também saber os números, inclusive dos incidentes, para planejar a questão da segurança pública. Quais são os casos de homicídio, onde eles ocorrem. Eu me lembro de ter ouvido uma palestra do ministro Raul Jungmann, em que ele colocava: nós temos um alto índice de homicídio, os índices são, de fato, alarmantes, mas eles são bastante localizados. Portanto, ações tópicas poderiam resolver um sem número de problemas. E tudo isso, talvez, o observatório nos ajude a pensar e a iluminar caminhos. Portanto, acho que é importante que nós estejamos abertos para um diálogo entre a academia e as esferas da administração. Por outro lado, tem um tópico que eu insisto em colocar já há algum tempo, desde a minha passagem pelo CNJ, e que, de certa forma, não é deveras valorizado, que é o papel da justiça criminal. Nós prendemos e depois nós não julgamos. Por isso, esse grande número de presos provisórios. Isto é um problema. Isto precisa ser olhado com muito cuidado. E isto precisa ser articulado. A justiça criminal precisa fazer parte desse processo. Ela precisa ser integrada. E aí vem problemas os mais variados. Por exemplo, muitas vezes nós temos casos graves de prescrição em homicídio. Rafael, isso ocorre no Brasil. Prescrição em homicídio. Por quê? Porque não conseguimos julgar as pessoas. E veja que é um crime, como sabem, em que a prescrição é longa, vai aí por 20 anos. Não obstante, nós não conseguimos levar as pessoas a julgamento, porque aí o júri é muito complicado, o homicídio tem que ser julgado pelo júri popular, o júri é muito complicado, temos que reunir cidadãos, temos que articular promotores, juízes e tal, e isto acaba por ocorrer. E veja, a sociedade reage mal, e é natural que reaja mal a isto. Por outro lado, nós temos o problema do crime de tráfico, que enche as cadeias, normalmente de pessoas com um papel irrelevantíssimo na cadeia do tráfico. Não obstante, eles são surpreendidos, às vezes são esses aviões que carregam drogas aí, e eles são surpreendidos e são levados para a cadeia. Isso enche abarrota os nossos presídios.
A lei que veio com um intuito supostamente liberal, na verdade, não contribuiu para essa despenalização ou essa descarcerização, vamos chamar assim, e nós temos produzido um número ainda mais elevado de presos. E nós temos que olhar uma outra questão no contexto da segurança pública, que é a questão da recuperação daqueles que são suscetíveis de recuperação. Não só como um projeto de direitos humanos, mas também como um projeto de segurança pública. É preciso pensar nisso. Fazer com que pessoas que estão desgarradas sejam reintegradas. Nós vivemos um problema que é muito sério. A legislação, por exemplo, permitiu que as mães ou de filhos até 12 anos, ou lactantes, ou gestantes, possam ir para o modelo da prisão domiciliar. Mas eles vão para onde? E vão viver de quê? Quer dizer, é preciso discutir essas questões e engendrar com a sociedade meios e modos de resgatar essas pessoas e dar-lhes uma oportunidade. Queria fazer esse panorama para mostrar a importância dessa cooperação e desse projeto, fazendo realmente uma abordagem bastante geral da temática, reputando importante que nós tenhamos os dados que sirvam para que a comunidade possa discutir, inicialmente a comunidade acadêmica, mas que isso tenha reflexos nas políticas públicas que venham a ser desenhadas. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro Gilmar, por sua fala auspiciosa. Agora, eu acho que a gente pode, inovando aqui um pouco na ordem sugerida, se o ministro Raul Jungmann me permitir, ouvir os professores João Bachur, Rafael Kalu, e em seguida a fala de encerramento ficaria com o professor Jungmann. Pode ser assim? Claro. Professor João Bachur. Bom, obrigado, Atalá. Cumprimento o ministro Gilmar Mendes, ministro Raul Jungmann, e todos que estão aqui nos ouvindo, e os demais componentes deste painel, né, Rafael e Eduardo. Minha fala é muito breve, só para acentuar que o INDP tem total interesse nessa parceria com a UEI. A nossa experiência na pesquisa anterior mencionada pelo ministro Gilmar foi muito exitosa, muito produtiva. Eu, como coordenador do mestrado e do doutorado em Direito Constitucional do IDP, acho que a gente tem, de fato, uma responsabilidade pela produção de pesquisa qualificada em segurança pública. Então, essa parceria vai alavancar uma série de projetos. O ministro Gilmar fez um panorama das temáticas afetas à segurança pública e a gente vê que o problema é muito complexo. Então, a gente precisa de muita pesquisa e, eventualmente, até mesmo um dos primeiros produtos dessa parceria poderia, eventualmente, ser até mesmo uma minuta de lei complementar para a cooperação interfederativa em segurança pública. Acho que isso é um tema que precisa ser discutido, assim como progressão de regime e cumprimento de pena e outros aspectos, né? Fica aí a dica para o professor Eduardo, que vai liderar o centro, para a gente avançar nessa direção. E aí também, evidentemente, o programa de mestrado e doutorado do IDP está à disposição para colaborar com professores, alunos e fazer o observatório andar. Então, muito feliz com essa nova etapa da parceria. Era isso que eu queria dizer muito brevemente e passar de novo a palavra para o Atalá. Muito obrigado, Atalá. Muito obrigado, professor João Bachur, nosso coordenador do mestrado. Agora passo a palavra ao diretor da OEI no Brasil, o Dr. Rafael Kalu. Olá, obrigado. Queria aqui cumprimentar o ministro Gilmar Mendes, além do ministro Raul Jungmann, a todos os demais participantes aqui do painel, especialmente a Atalá Corrêa, que está aqui mediando, mas também o João Bachur, o Eduardo Granzotto. Serei muito breve. A
a ideia, e eu acho que aqui é uma oportunidade muito oportuna para que a gente faça essa menção, considerando o mandato institucional da OEI, da Organização dos Estados Ibero-Americanos, que contempla, entre outras atividades, também o reforço e o apoio a processos de integração, de pacificação e de aproximação entre os povos que compõem essa região, que significa 23 países, que comungam em muitos aspectos de realidades similares e que, portanto, também têm nessa conjuntura desafios que são bastante parecidos. Eu entendo que, além do caso nacional do Brasil, aqui essa parceria sedimentada entre OEI e IDP favorece a discussão desde o ponto de vista de compatibilização de dados, mas também trazendo um foco de articulação interinstitucional capaz de contribuir com esse processo que não é simples, não é trivial, muito pelo contrário, é árduo e que ainda está em construção dentro desse arcabouço institucional instituído por meio da Constituição de 88 no Brasil, de tal maneira que é um esforço ainda inacabado e que, dentro do rol dos organismos multilaterais de cooperação, ainda tem sido pouco debatido, razão pela qual a OEI entende que é muito oportuno e conveniente discutir esse tema, reforçar os esforços já empenhados, mas dando ainda mais intensidade a eles dentro da pesquisa, da formulação de políticas públicas, desde a agenda propriamente de inovação institucional necessária a esse tema, envolvendo esses diversos atores que em alguma medida, são contemplados dentro dessa pauta e que são relevantes dentro dessa discussão. E, para isso, a gente conta com o apoio do IDP, como um braço institucional, educativo, de formação e de pesquisa dentro dessa iniciativa, além, naturalmente, dos esforços da própria OEI, por meio da nossa equipe de especialistas, que favorece e concede insumos também para que a gente possa avançar dentro dessa pauta e tendo em vista esses objetivos. E não menos importante, contamos aí com um reforço importante, significativo, que para nós é uma prestigiosa companhia dentro desse projeto, que é o Raul Jugman, que nos auxilia dentro dessa iniciativa conjugada entre IDP e OEI. Dentro desses esforços da OEI, enquanto um organismo que trabalha pela educação, pela cultura, pela ciência e tecnologia, mas que tem o compromisso com essa série de atividades que envolvem a paz entre os povos ibero-americanos, a integração regional, a gente compreende que discutir o fenômeno do crime organizado no âmbito do debate sobre a segurança pública e a cidadania envolve uma articulação nacional, naturalmente, dentro desse pacto federativo estabelecido no Brasil, mas também os esforços transnacionais que são tão relevantes em um crime organizado que é cada vez mais sofisticado e transnacional também. Então, eu fico muito feliz de poder participar desse processo, de poder estruturar na companhia de todos esses colegas aqui essa iniciativa, e fico muito otimista que em breve vamos ter tantos outros seminários, resultados de pesquisa estruturados, a partir desse esforço inicial que a gente consegue hoje lançar. Então, mais uma vez, o meu sentimento aqui é de agradecimento ao IDP pela contribuição, especialmente na figura do Atalay e do João Bachu, e também aqui da contribuição essencial do ministro Raul Jugman, e também do compromisso, né, que o ministro Gilmar Mendes sempre defende, desde o seu momento ainda na presidência do CNJ, mas com uma pauta muito forte, que é a discussão sobre esse tema, sobre os seus efeitos, né, dentro do contexto da sociedade, e, mais uma vez, debatendo os insumos e os elementos necessários para que a gente possa avançar sobre esse tema, procurando elucidar e superar os desafios que são muitos, que são complexos e que não são dependentes apenas de um ator, né? Mas, pelo contrário, de uma rede de sistemas que, muitas vezes, estão interligados, às vezes sobrepostos, enfim. Não é um tema simples, não é uma estrutura fácil, então acho que os esforços que a gente consegue constituir de forma coletiva e conjugada são sempre muito bem-vindos para tentar estabelecer instrumentos que auxiliem na superação da complexidade relacionada a esse objetivo. Então, mais uma vez, muito obrigado e fico aqui ansioso por ouvir as palavras
do nosso ministro Raul Jungmann. Muito obrigado, Rafael.